Olá, amigos da Loteca, inscritos ou não no canal 14, nós vamos apresentar para vocês os palpites da Loteca 778. A Caixa disponibilizou uma programação, não acredito que ela mude, né? Estou acreditando no que foi colocado no site da Caixa. Então, baseado nisso, eu fiz uma pesquisa rápida, porque realmente os clubes escolhidos são clubes de campeonato alemão, italiano, português, francês, inglês e italiano. Então, é uma verdadeira salada. Então, eu estou tentando, pelo menos, dar algumas informações para que vocês não fiquem sem dados para jogar. Eu vou dar um palpite, de qualquer forma, é bom que, em cima dos dados que eu coloco aqui, vocês também façam análise de vocês. Isso vai ser rápido, não tem muito o que analisar. Eu estou pegando a campanha de cada clube no seu campeonato, a sua posição, mostrando os últimos resultados, os 5 últimos resultados dos clubes, para que vocês tenham elementos para vocês fazerem o jogo de vocês. Além disso, eu dou um palpite para aqueles que não quiserem perder tempo fazendo análise. Então, aqui estão os 14 jogos, né? O jogo 1 é Nice e Bordeaux, da França. O jogo 2 é o Manchester City e o Tottenham, da Inglaterra. O 3 é o Barcelona e o La Coruña, da Espanha. O jogo 4 é o Leipzig e o Hertha, da Alemanha. Jogo 5 é o Tondela e o Benfica, de Portugal. Jogo 6 é o Sporting e o Portimonense, de Portugal também. Jogo 7 é o Bolonha e o Juventus, da Itália. O jogo 8 é o Roma e o Cagliari, também da Itália. O jogo 9 é o Brownwich e o Manchester United, da Inglaterra. Jogo 10 é o Lyon e o Olympique de Marseille, da França. O jogo 11 é o Eibar e o Valência, da Espanha. Jogo 12 é o Borussia Dortmund e o Hoffenheim, da Alemanha. Jogo 13 é o Sporting e o Belenenses, de Portugal. E o jogo 14 é o Atlanta e o Lazio, da Itália. Então vamos começar. Então o jogo 1, a gente está mostrando o seguinte: o jogo 1 está na 18ª rodada, quer dizer, está na 17ª, vai para a 18ª rodada. É Nice e Bordeaux, da França. A gente aqui ao lado, a gente mostra, além de mostrar a campanha do clube, dos dois clubes, o Nice está em 8º lugar, o Bordeaux está em 20º. E aqui ao lado a gente mostra os 5 últimos resultados dos dois clubes. Essas bolas verdinhas significam vitórias, a vermelha significa derrota e essa cinza significa empate. Então, você veja que nos 3 últimos jogos, o Nice venceu os 3 e o Bordeaux dos 3 últimos, perdeu um, ganhou um e perdeu 2. No geral, o Nice empatou um, perdeu outro e ganhou 3. E o Bordeaux empatou uma, ganhou uma e perdeu 3. Esse é o resultado. E no nosso palpite para esse jogo é a coluna 1. No jogo 2 é o Manchester City, da Inglaterra, e o Tottenham. O Manchester está em primeiro lugar, o Tottenham está em sexto. Como a gente vê aí, o Manchester está disparado com 46 pontos, o Tottenham está com 28. Nos 5 últimos jogos, o Manchester ganhou todos os 5 e o Tottenham só ganhou um, perdeu 2 e empatou 2. Então também aqui a gente não tem muita dificuldade, a gente marcou coluna 1 nesse jogo 2. É bom lembrar que esse jogo, essa rodada vai ser a 18ª. Mas veja que ambos os times aqui estão na 16ª rodada. Eles ainda têm uma rodada pela frente, ou seja, no meio de semana eles devem jogar e no domingo é que tem essa rodada da loteria. Então, isso, o circulado de azul que eu coloquei aqui, é porque tem um jogo ainda para esses dois times. De qualquer forma, pela diferença que tem, mesmo que o Manchester perca e o Tottenham ganhe o jogo, ele ainda mantém uma larga vantagem aí sobre o Tottenham. Então, esse jogo 2 a gente colocou coluna 1 no nosso palpite. Jogo 3 do Campeonato Espanhol é Barcelona e Deportivo La Coruña. Também Barcelona disparado aí com 39 pontos, o Deportivo com 15. Do mesmo jeito, se a gente olhar, ele também está na rodada da vez, né? Porque
esse resultado é até a 15ª rodada e a próxima é a 16ª. Olhando aqui, os últimos resultados do Barcelona são 3 vitórias e 2 empates, sendo que esses 2 empates foram nas últimas partidas e o último foi vitória. O Deportivo La Coruña tem uma vitória, um empate e 3 derrotas. Aqui também, nesse jogo 3, o nosso palpite é coluna 1. Jogo 4 é o Leipzig e o Hertha, da Alemanha. E também o Hertha está em segundo lugar, o Leipzig está em segundo lugar e o Hertha está em 12º. E também está na vez, tá? A rodada, esse resultado é até a rodada 15 e a próxima rodada é a rodada 16ª rodada. E também olhando pela campanha, embora esse Leipzig teve uma derrota e um empate nos últimos jogos, mas também o Hertha também teve uma derrota e um empate. Então a campanha do Leipzig, além de ele estar com uma pontuação bem melhor, ela está também melhor do que nos últimos jogos, está bem melhor do que o Hertha. Então nesse jogo 4, a gente também colocou coluna 1 no nosso palpite. No jogo 5, Tondela e Benfica, de Portugal. E o Tondela está em 12º, o Benfica está em terceiro, mas o Benfica joga fora de casa. Ele joga fora de casa, porém a campanha dele é disparadamente melhor do que a do Tondela. Está aqui com os últimos 5 jogos com 4 vitórias e um empate, e o Tondela está com 3 derrotas e 2 vitórias. Então, nesse jogo aqui a gente está apostando na vitória do Benfica, mesmo fora de casa. O jogo 5 nós colocamos coluna 2. Jogo 6 é Sporting, de Portugal, e Portimonense. Também o Sport está disparado lá na frente com 36 pontos, em segundo lugar. Portimonense está com 16 pontos em 11º lugar. Além disso, a campanha do Sporting também, em 5 jogos, tem 4 vitórias e um empate, sendo que os 3 últimos jogos foram de vitórias. E o Portimonense tem 2 vitórias, 2 empates, e o último jogo foi uma derrota. Então, nesse jogo 6, a gente também está colocando vitória do Sport, coluna 1. Jogo 7 é Bolonha e Juventus, da Itália. O Bolonha está em 10º, o Juventus está em terceiro. E aqui, embora o Juventus esteja com a melhor campanha, mas como ele está jogando fora de casa, e a gente observa aqui também pela campanha que o Juventus tem 3 vitórias, nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, um empate e uma derrota. E o Bolonha está com 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. Inclusive o último jogo foi uma derrota. De qualquer forma, a Juventus jogando fora de casa nesse jogo 7, a gente coloca a vitória da Juventus, mas também coloca o empate, pelo fato do Bolonha estar jogando em casa. Então nesse jogo aqui a gente coloca um duplo. Jogo 8. O jogo 8 é Roma e Cagliari. O Roma está em quarto, o Cagliari está em 14º. E lembrando que essa rodada vai ser a 17ª, sendo que o Cagliari já jogou a 16ª rodada e o Roma ainda vai jogar a 16ª, ela só jogou até a 15ª. E mesmo assim já está disparado na frente. Então aqui nesse jogo 8 a gente não tem muita dúvida não, está colocando coluna 1, vitória do Roma, nesse jogo 8. No jogo 9 do campeonato inglês, é o Bromwich e o Manchester United, também uma diferença enorme aí de pontos. O Manchester está com 35 pontos, enquanto que o Bromwich está com 13, na 17ª. E parece que esses campeonatos são similares ao do Brasil, eles têm 20 clubes, e nesse caso ele estaria na zona de rebaixamento. E também olhando aqui a campanha, embora o Manchester tenha perdido essa última partida aqui, mas das 5 partidas, das 5 últimas, ela ganhou 4, o Manchester ganhou 4 e perdeu uma. E o Bromwich ele empatou 3 e perdeu 2. Embora o jogo seja fora de casa, por esse jogo 9 seja fora de casa, a gente está colocando vitória do Manchester United. Coluna 2 nesse jogo 9. No jogo 10, é Lyon e Olympique de Marselha. Eles estão empatados em tudo. Eles estão com 35 pontos, 10 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. E o Lyon só está na frente pelo saldo de gols. Embora que o Lyon está em segundo e o Olympique está em quarto, deve ter mais um time aí no meio que também está com saldo de gol, que eu só mostrei os times que estão em disputa.
um saldo de gol um pouquinho melhor do que o Olympique, por isso que o Olympique está em quarto. Mas, em termos de pontuação, eles estão exatamente iguais, vitórias, empates e derrotas. Esse jogo é um jogo bastante equilibrado, embora o Lyon jogue em casa e o Olympique também é um time bom. E a gente resolveu que nesse jogo 10 a gente vai colocar um triplo. Tá? Isso é um jogo muito difícil. E aí você botar qualquer coluna aí é arriscar. Então a gente resolveu botar um triplo nesse jogo 10. Vamos para o jogo 11. O jogo 11 é o Eibar e o Valência, da Espanha. O Eibar está em 12º, o Valência está em segundo. O Valência está quase com o dobro de pontos. E também, olhando em termos de resultados, o Eibar parece ter dado uma recuperada nesses últimos jogos. Nos 4 últimos, ele ganhou 3, empatou 1. E o Valência me pareceu ir um pouco no caminho inverso. Ele está com 3 vitórias e um empate e uma derrota, sendo que a derrota foi no penúltimo jogo. De qualquer forma, nesse jogo 11 a gente está mantendo vitória do Valência, coluna 2 no jogo 11. Agora vamos para o jogo 12. O jogo 12 é o Borussia Dortmund, Hoffenheim, da Alemanha. E eles estão basicamente empatados aí em número de pontos, 22, 23 pontos. Número de vitórias, empates e derrotas também mais ou menos igual. Sendo que o Borussia ele está, nos 5 últimos jogos, ele só teve 2 empates e 3 derrotas. O Hoffenheim ele está um pouco melhor, tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. De qualquer forma, como ele vai jogar fora, esse jogo 12, um empate seco nesse jogo 12. Então quem quiser apostar um pouquinho mais e quiser botar aí uma coluna 2, coloque. Mas a gente está achando esse jogo aí com cara de empate. E, portanto, para não sair um jogo muito caro, a gente está colocando aqui esse jogo 2, coluna do meio. O jogo 13 é do Campeonato Português, é Braga e Belenenses. O Braga está com 28 pontos em quarto lugar e o Belenenses está com 17 em décimo lugar. E aqui até nem apareceu os 5 últimos resultados do Belenenses. Apareceu do Braga, que por sinal perdeu a última partida. De qualquer forma, nesse jogo 13, a gente está colocando, pela enorme diferença aí de pontos e de campanha, a gente está colocando vitória do Braga, coluna 1 no jogo 13. No jogo 14, do campeonato italiano, é Atalanta e Lazio. O Atalanta está em 12º lugar e o Lazio está em quinto, né? Mas o Atalanta joga em casa. A campanha de ambos está parecida, né? Nesses últimos jogos. 2 derrotas para cada um, sendo que a Lazio tem 2 vitórias e um empate, e o Atlanta tem 2 empates e uma vitória nesses 5 últimos jogos, e 2 derrotas cada um tem. Então tem um certo equilíbrio, apesar da diferença de pontos que existe entre Lazio e Atlanta. E se lembrando também que essa é a 17ª rodada e que esses times ainda têm um jogo no meio de semana. Eles estão na 15ª rodada e como esse jogo da Loteca vai ser na 17ª rodada, ainda vai ter um jogo aí, a 16ª rodada ainda vai ocorrer para os dois. Então pode ser que eles ou se aproximem mais ou se distanciem mais. De qualquer forma, nesse jogo 14, a gente resolveu botar a vitória do Lazio pela sua campanha bem melhor e também pelo fato do Atlanta estar jogando em casa e a campanha está mais ou menos equilibrada com a da Lazio nos últimos jogos. A gente também colocou um empate, então tem um duplo nesse jogo. Esse jogo ele não sai caro, a gente botou 2 duplos e um triplo, ele dá R$ 12. Então aqui a gente mostra o palpite dos jogos, tá? Que é mais ou menos o que a gente falou aqui. Do jogo 1 ao jogo 4 é coluna 1, o jogo 5 a gente botou coluna 2, jogo 6 coluna 1, jogo 7 empate coluna 2, jogo 8 coluna 1, jogo 9 coluna 2, jogo 10 a gente colocou um triplo, o jogo 11, apesar de não ter colocado, pessoal, o jogo 11 é coluna 2, viu? Coloquem aí, eu botei Valência, apesar de que aqui não apareceu, eu esqueci. Mas o jogo 11 é coluna 2. O jogo 12 é coluna do meio, seco. O jogo 13, coluna 1. E o jogo 14, coluna
do meio e coluna 2. Então eu espero, que com isso aí vocês possam fazer um jogo bom. Não tem muito análise para fazer, porque são muitos campeonatos e você, quando é um campeonato só, fica mais fácil de você fazer uma análise mais apurada, né. E aí teria que entrar em todos os campeonatos, eu apenas peguei a classificação e esses detalhes aí das últimas partidas. Não dá para você fazer uma análise jogo por jogo, porque ficaria muito trabalhoso fazer dessa forma. Eu espero que, né, acredito que esse deva ser o último concurso do ano, né, e aí só voltaria provavelmente lá para janeiro, e certamente que não seria ainda campeonato regional, nem campeonato brasileiro, deve ser algum campeonato aí, um sub-20 aí qualquer, mas esse jogo aí está acumulado, e esse é o último jogo, acredito, do ano. E aí mostrando o resultado do concurso 777, que se deu em 27 de 11, de lá para cá nós não tivemos mais concurso, não teve, o 14 pontos acumulou, e os 13 pontos só teve uma aposta ganhadora que deu 63.874. E aqui tem uma arrecadação total, mas eu lembro a vocês que essa arrecadação total, como eu já mostrei em outras oportunidades, ela não é uma arrecadação total. Isso aí, quando tira a parcela do governo, basicamente fica um terço para os apostadores. Isso aí é o valor total da arrecadação. Ok, pessoal? Espero que isso aí atenda a necessidade de vocês de fazer o jogo, para não ficarem sem nada aí, para jogar. É claro que deve sair outros palpites aí, mas aí vocês já vão antecipando, já vão fazendo o jogo de vocês e também pesquisando, né? Como vocês viram, tem alguns jogos ainda para serem jogados, né? Tem alguns times que estão com a rodada de atraso, então vocês fazem essa avaliação. Se quiserem esperar os resultados de meio de semana, espera para fazer um jogo mais consistente, tá? Então era isso que eu tinha para vocês não ficarem aí sem ter uma opção para esse jogo do próximo final de semana, né? Que é do dia 27, apesar de eu coloquei aqui 27 de 11 de 2017, mas os jogos são no sábado e no domingo. Se vocês olharem, ao lado de cada jogo, a gente está dizendo lá se é no sábado ou se é no domingo. Eu frisei, mas quando vocês tiverem, se quiserem voltar, dá uma voltadinha no vídeo, vocês vão ver que lá em cada jogo, ao lado de cada jogo, eu estou dizendo qual é o dia em que o jogo vai ser realizado. E o local também, isso é dito. Ok, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. E como sempre, se você já é inscrito no canal, eu agradeço. E quem não for inscrito, eu peço que se inscreva, que compartilhe e dá um like aí no canal para o canal ficar mais visível, né? Isso é bom para a gente.